Maçonaria. O que acontece é que quando o maçom se une à loja, ele primeiro entra no que é chamado de loja azul. E a primeira coisa que ele é obrigado a passar é pela cerimônia de iniciação, chamada de nível de aprendiz. E nesta cerimônia de iniciação, parte da sua roupa será tirada e uma venda será colocada sobre seus olhos e uma corda em seu pescoço. E ele vai ser trazido para a porta da loja maçônica. Ali uma pessoa se aproxima dele e o conduz até lá dentro. E ali ele vai se achegar ao altar. E o mesmo maçom vai ficar atrás do altar e depois do altar fica um homem chamado Venerável Mestre. E eles são inquiridos com os olhos vendados a fazer um juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria, ou eles perderiam sua vida. Todo maçom coloca seu dedão em sua garganta e faz o juramento de sangue para não revelar os segredos da maçonaria ou terá sua garganta cortada de orelha a orelha, seus intestinos rasgados serão dados aos animais. Esse juramento pagão de sangue os levam a jurar segredo para que eles não revelem os segredos que aprenderiam à medida que progredissem na loja maçônica. Você sabe que eles usam o esquadro e o compasso, com a letra G. Vão até dizer que é geometria que é geometria do universo, ou que significa Deus. Na verdade, o próprio livro deles diz que é o princípio gerador da vida. Que o compasso, não o esquadro, representa o feminino e o compasso descendo sobre ele representa o macho que está fertilizando a fêmea. Este é o princípio gerador, o órgão masculino é o que traz a imortalidade na vida. Veja só, quando eles falam de imortalidade, eles estão falando sobre a recriação da vida através do ato sexual. E isso é o que eles estão cobrindo com o avental de pelica branco, e é por isso que a mulher nunca pode ser maçom. Ela não tem o princípio gerador da vida, por isso eles orgulhosamente usam em sua lapela o esquadro, o compasso e a letra G. Essas autoridades maçônicas concordavam que o simbolismo da maçonaria era ocultista e era derivado do paganismo. Os rituais ocultistas e o simbolismo que são centrais na maçonaria foram tremendamente significantes para mim. Alguns dos paralelos entre maçonaria e a bruxaria mostram que as similaridades não são possíveis sem que sejam coincidência. Similaridades em rituais, trabalhos e simbolismos que são tão parecidos que fica claro sugerir uma origem totalmente comum. Para examinar essa possibilidade, falei com um número grande de ex-maçons e comparei a iniciação da Loja Azul com a iniciação dos ex-bruxos. Quando fui iniciado na loja, um tipo de faca foi posta em meu peito esquerdo. Fui avisado que se eu revelasse qualquer um dos segredos da maçonaria, eu seria punido. Quando você era apresentado ao sacerdote, uma espada era posta no seu peito, você fazia um juramento de sangue, prometendo ser fiel aos segredos da bruxaria. Quando você está na sala, a venda é tirada de você, e essa é a hora em que você diz que está vindo das trevas para a luz. Durante a cerimônia de iniciação, o iniciante é conduzido pelo sacerdote e é desafiado na beirada do círculo por alguém dizendo: "Quem está aí?" A resposta é: alguém do mundo das trevas. Nossas orações terminavam com "assim seja". Um dos outros aspectos e também características da bruxaria é que sempre ao final de qualquer feitiço ou ritual, onde o poder era liberado, pois era aqui que era liberado, falava-se então "assim seja". Dos literalmente milhões de maçons do mundo todo, quantos estão realmente conscientes do real significado dos símbolos maçônicos? A resposta é bem poucos. Como a maioria dos maçons nunca ultrapassam o 3º grau da Loja Azul, a classificação de mestre maçom, a maioria deles nunca descobrem no que estão envolvidos. E nunca vão descobrir o que é maçonaria, a não ser que tentem entrar nos níveis mais altos do rito escocês ou do rito de York. De fato, eles não são só ignorantes, são deliberadamente enganados por seus superiores na loja. Assim falou a própria autoridade Albert Pike. Os níveis azuis não são mais do que a parte de fora do templo.
parte dos símbolos são expostos ali para os iniciantes. É intencional que eles não os entendam, mas é intencional que eles pensem que os entenderam. Quando muitos maçons passam pelos primeiros 3 graus, tornam-se mestres maçons e param por aí, pensando que é somente uma organização fraternal. E eles não percebem que seus líderes têm conscientemente mentido e os enganado porque eles não querem que se entenda os verdadeiros ensinamentos da maçonaria. O que fazia alguém pensar que a loja maçônica era um lugar cristão? Era o fato que encontrei pessoas que eram membros da mesma igreja a que eu pertencia, a Igreja Presbiteriana do Canadá, como membros da loja, membros em posições importantes na loja. E acontecia que essas pessoas, dentro dos rituais, usavam citações das Escrituras. Então, isso me fez pensar que eu estava certo. O verdadeiro maçom não é preso a uma crença. Ele percebe com iluminação divina de sua loja que, como maçom, sua religião deve ser universal. Cristo, Buda, Maomé, o nome significa pouco, porque ele reconhece somente a luz e não o condutor. Então eles estão igualando Jesus a Buda, a Maomé e a líderes religiosos. Como qualquer outro líder religioso, ele não é Deus, ele não é o Salvador encarnado que veio para salvar o homem dos seus pecados, porque o maçom não precisa de um Salvador. Os maçons acham que eles podem salvar a si próprios através de boas obras. A salvação para os maçons estão contando com suas boas obras. O monitor maçônico ensina que Deus, o olho que tudo vê, vai recompensar o homem de acordo com suas obras. O olho que tudo vê penetra nas profundezas do recesso no coração humano e vai nos recompensar de acordo com nossos méritos. Os maçons acreditam que eles podem merecer a salvação e que eles podem subir uma escada até Deus, a quem eles chamam de grande arquiteto do universo, e que um dia eles vão ficar diante de Deus e Deus irá levá-los ao céu. Não por causa de Jesus Cristo, não, mas porque eles foram bons maçons e fizeram boas obras. Um dia eu estava conversando com o pontífice do santuário em Minneapolis, de onde eu sou. Ele me ligou um dia. Ele tinha ouvido a minha fita sobre maçonaria. Como é que você ousa dizer que a maçonaria não é cristã? Ele disse, eu sou um diácono na minha igreja. Ele disse, eu sou um bom cristão. Eu sou o chefe do meu santuário. Como é que você pode dizer que eu não sou cristão? Aí eu parei e lhe fiz uma pergunta. Bom, senhor, se você morresse agora e ficasse diante de Deus esta noite, e ele te perguntasse por que ele deveria deixá-lo entrar no céu, eu disse, o que você responderia? Eu nunca vou esquecer, houve um silêncio por mais ou menos 10 ou 15 segundos, então ele me respondeu, bom, eu acho que responderia que fui um bom maçom.